Mesmo que a morte venha me buscar, eu creio em Jesus, Ele vai me ressuscitar. Mesmo que a morte insista em me segurar, Jesus vai me salvar. Jesus vai me levar. Jesus vai fazer com Ele estar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado e engrandecido seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome, Senhor, em toda a terra, em todo o céu. Não existe morte que segure aqueles que são salvos e estão remidos no Senhor. A palavra de Deus, ela me diz: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Aonde está, ó morte, a sua força? Depois que Jesus venceu a morte, não existe mais força na morte. Não existe mais força. A morte não pode mais nos prender. A morte não é o fim para aqueles que acreditam em Deus. Nós chegamos num dia como hoje, chamado Dia de Finados, Dia dos Mortos. Lá no México, Dia de los Muertos. E nós olhamos e perguntamos assim: Senhor, por que esse povo comemora o Dia dos Mortos, se o Senhor é Deus de vivos? Sabe, as pessoas que já passaram pela nossa vida, sejam elas parentes, sejam elas amigos, filhos, pais, mães, se elas morreram no Senhor, nós temos a certeza de encontrá-las quando Jesus nos levar para a glória. Nós precisamos entender que quando uma pessoa morre, como a palavra de Deus nos diz, o seu espírito volta para Deus que o deu, o seu corpo volta ao pó, porque a palavra de Deus é clara: tu és pó e ao pó voltará. E a sua alma fica dormida em Deus. A nossa essência, o nosso raciocínio, as nossas memórias, elas dormem no Senhor. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que é coincidência o fato do Dia das Bruxas ser uma antivéspera do Dia dos Mortos? Será que isso é uma coincidência? Aconteceu por acaso? Mas isso não é assunto da nossa conversa hoje. Isso fica para uma próxima vez. Na nossa conversa hoje eu quero falar com você que Deus, ele não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. Quando uma pessoa chegada a nós morre, nós não perdemos essa pessoa, porque nós sabemos aonde ela está. Ela está com Deus. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 32, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas ele é Deus de vivos. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque nós somos vivos em Jesus.
Não importa se nós morremos, se esse nosso corpo partiu, se chegou a hora, né? Como algumas pessoas gostam de dizer, que Deus nos recolheu, Deus nos levou, seja lá como você chama isso. Seja lá qual for o nome que você dá à morte para fazer com que ela se torne assim, menos dolorida, menos dolorosa. Mas nós estamos em Deus. Nós estamos vivos em Deus. Deus é Deus de vivos. Quando uma pessoa chega e fala, você perdeu seu pai. Não, eu sei onde ele está. Ele está em Deus. Até o dia do julgamento, quando se dará a verdadeira destinação de cada um de nós, ele está em Deus. Eu sei onde ele está. Eu já tive o desprazer de enterrar uma filha com 16 anos, enterrar uma neta com poucos dias de nascida, uma outra neta com 10 anos de idade, enterrar meu pai, minha sogra. Eu já tive o desprazer de enterrar várias pessoas chegadas a mim, e eu sei onde elas estão. Deus é Deus de vivos. Deus não é Deus de mortos. Sabe, a morte para nós, se não fosse o nosso extremo egoísmo de querer, de achar que as pessoas são nossas propriedades, estarão conosco para sempre, a morte seria somente uma passagem desta vida para a próxima com Deus. Como ela realmente é tratada na Bíblia, uma passagem. Hoje é o dia dos mortos, onde as pessoas vão em cemitérios levar rosas muitos levam ofertas, muitos levam presentes para uma coisa que não está mais ali. Mas nós precisamos respeitar a crença, a cultura de todas as pessoas. Mas nós precisamos entender que a nossa essência, a nossa alma, aquilo que nós somos, o nosso espírito, não está mais ali naquele lugar. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos de 20 a 23, nós lemos o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Olha só como a palavra de Deus trata a morte. Aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram por causa do pecado, em Cristo todos serão vivificados. Todos terão vida em Cristo, vida eterna. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele voltar, os que lhe pertencem. Você pertence a Cristo? Essa é uma boa hora, sabe? Quando nós estamos assim, num velório, quando nós estamos num enterro, quando nós estamos hoje no Dia dos Mortos, é uma boa oportunidade de você pensar: eu sou de Jesus? Eu tenho certeza da minha salvação? Eu tenho certeza que depois que eu morrer e Jesus voltar, ele vai me levar para estar com ele? Porque até o julgamento todos nós vamos, até diante do trono branco, diante de Jesus e Deus, o justo juiz, todos nós vamos. Mas o que acontecerá conosco depois dali? Nós estaremos no grupo da direita de Jesus, aonde ele dirá assim: vinde a mim, vós, filhos
e servos bons e fiéis, e entrai para o gozo do seu Senhor? Ou nós estaremos à esquerda de Jesus e ouviremos assim: apartai-vos de mim, pois não vos conheço? Em qual grupo nós estaremos? Sabe, essas épocas de velório, de enterro, de Dia dos Mortos, onde nós lembramos aqueles que já partiram, é uma boa oportunidade de nós olharmos para nós mesmos e vermos como está a nossa vida. Como que está a nossa vida? A nossa vida com Deus, a nossa vida com Cristo, a nossa vida com o próximo, como nós estamos tratando o próximo? Aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nos rodeiam. Será que nós tornamos a vida do nosso próximo um inferno? Ou será que nós tornamos a vida do nosso próximo um paraíso? É uma boa época para se meditar sobre essas coisas. Será que eu verdadeiramente entreguei a minha vida para Jesus? Tenho levado as coisas nos princípios de Jesus? Tenho andado naquilo que Ele tem colocado para nós? Sabe, muitas pessoas acham que andar com Jesus é ser trouxa, ser besta dos outros, bobo da corte. Fazer tudo o que os outros querem. Não, gente! Ser de Cristo não é isso. Eu costumo dizer para as pessoas que Jesus, ele me converteu, mas ele não me abobalhou. Eu não me tornei um bobão por ser de Cristo. Não! Eu continuo sendo ser humano, com sangue correndo nos meus braços, nas minhas veias. E nós precisamos pensar essas coisas para saber como nós estamos levando a nossa vida até a hora da nossa própria morte. Porque Jesus pode voltar para você hoje. Nós às vezes ficamos pensando: Senhor, quando será? Como serão os sinais da tua vinda? Como que vai ser? O Senhor vai voltar? Vai sim, só que Jesus pode voltar para você hoje. Hoje pode ser o dia que Jesus veio te encontrar. Porque você pode morrer na madrugada. Você pode morrer de hoje para amanhã. E aí Jesus voltou para você. As oportunidades que você teria de aceitar e entregar a sua vida para Jesus acabaram-se ali. Você morreu, a sua essência acabou, está com Deus, dormindo em Deus. As decisões que você tomou valem até ali. Depois disso, não. Jesus pode voltar para você hoje. E ele pode te vivificar ou não, dependendo daquilo que você está fazendo com a sua vida. No livro de João, no capítulo 5, versículos 28 e 29, nós lemos assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a voz de Jesus. E sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. É aquilo que nós acabamos de falar. Chegar no grande trono branco, todos nós vamos. Independente de você ter entregue a sua vida para Jesus ou não, independente de você ter feito coisas boas ou não, independente de você ter vivido os princípios e os caminhos de Jesus ou não, você e eu vamos chegar diante do trono branco. Agora, o que vai acontecer conosco a partir dali depende do que está escrito no livro da vida. Depende do que está escrito nos livros que serão abertos diante do justo juiz.
depende das acusações que o nosso inimigo, o diabo, vai fazer diante do juiz. E depende principalmente se lá no teu nome vai estar a marca estampada de Jesus, o sangue carmesim, escrito embaixo, Tetelestai. Tudo está pago. Está consumado. Esse aqui não deve mais nada, porque ele foi lavado e remido com o meu sangue. Como é que está a sua vida hoje? Você tem o selo da promessa? O sangue carmesim está lá no teu nome? Está escrito lá, está tudo pago? Como que está a sua vida hoje? Sim, no dia de finados eu trago essa palavra. Porque é nesse dia aonde nós vemos o final chegar, aonde nós vemos o final daqueles que nós amamos, aonde nós vemos o final. Você sabia, por exemplo, que hoje as pessoas recebem muito mais flores e presentes do que enquanto elas estão vivas? Do que nos dias dos seus aniversários? Os túmulos nos cemitérios estão lotados de flores, de coroas de flores, de coisas bacanas. Às vezes até muito mais do que no dia do aniversário daquela pessoa. As palavras que são ditas são palavras, oh meu Deus, como era bom, como fez isso, como fez aquilo, como faz falta, que saudade eu tenho. Mas enquanto ele estava vivo, quais eram as palavras que eram ditas? O que era ministrado? O que era falado? Mas depois que morre, não. Oh, meu Deus, como era bondoso, como era bacana. E é justamente no dia dos mortos, é justamente no dia do funeral, é justamente no dia do enterro que nós chamamos a atenção para pensarmos nessas coisas. Nós precisamos elogiar as pessoas enquanto elas têm vida. Nós precisamos abraçar as pessoas enquanto elas têm vida. Nós precisamos tratar bem as pessoas enquanto elas têm vida. Não é tratar mal agora o tempo todo e depois que morrer, ah, meu Deus, como era bom. No livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, o apóstolo Paulo nos fala uma coisa que deve nortear a nossa vida, que deve guiar a nossa vida como cristãos. O apóstolo Paulo, ele fala assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que eu tinha que fazer aqui na terra, eu vivo para Cristo. A minha vida é para Cristo. A minha vida é para glorificar, exaltar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. E o morrer para mim é lucro. Por quê? Porque morrendo eu sei que eu não vou pecar mais. Morrendo eu sei que eu não tenho mais condições de perder a minha salvação. Morrendo eu sei que eu vou estar com o meu mestre para o resto da eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrendo você não tem mais como perder a salvação.
Aquele que morre em Cristo tem a certeza de que quando Jesus voltar para nos buscar, nós seremos levados com ele para Nova Jerusalém. Nós não temos mais dúvida, nós não temos que observar mais aquela palavra que diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. Nós não temos que observar mais aquela palavra que diz que aquilo que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero, isso sim eu faço. Eu vivo pecando, eu sou o principal dos pecadores. Nós não temos que observar mais aquela palavra que diz que eu preciso me verificar todo dia e pedir perdão pelos meus pecados, porque aquele que morreu não peca mais, não tem vontade mais. Ele já está em Cristo. A decisão dele já foi selada, já foi tomada. E eu quero deixar essa palavra final para você hoje. Para mim, o viver é Cristo. Não importa o que você pense de mim, não importa aquilo que você fale de mim, não importa se você diz que em mim está o diabo, o demônio ou o que você quiser. O que importa é que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Busque se examinar diante de Deus. Busque verificar se você está entregue nas mãos do Senhor. Jesus pode voltar para você hoje. Hoje, Jesus pode voltar para você. Muitas pessoas falam, não, vamos deixar para depois, eu aceito Jesus depois, eu vou trabalhar para Jesus depois. Só que para você, meu querido, minha querida, o depois pode não existir. Jesus pode voltar para você hoje. Pense nisso. Você não sabe do dia de amanhã, você não pode acrescentar à sua vida nem um minuto, nem um segundo sequer. Você não tem controle sobre as coisas do amanhã. Você não tem controle sobre as coisas do ontem. Nós só temos controle e, entre aspas, sobre as coisas do nosso hoje, o nosso presente. E hoje, no Dia dos Mortos, eu quero lembrar a você nesse final. Eu quero lembrar a você que Deus é Deus de vivos. Agradeça a Deus pelo tempo que você passou com os seus entes queridos. Agradeça a Deus pelo tempo maravilhoso que você teve com as pessoas que você ama e que já partiram antes de você. Agradeça a Deus, seja grato pela vida que essa pessoa deixou, pelo legado que ela deixou aqui na terra. Agradeça a Deus por ter aprendido, por ter rido, chorado, por ter estado e vivido com essa pessoa. Sinta saudade, chore, mas nunca prenda a sua vida a essa pessoa que já foi. Deixe-a ir e siga o seu caminho. Jesus tem coisas maravilhosas para você. Jesus tem bênçãos maravilhosas para você. Jesus tem coisas grandiosas guardadas para você, para a sua vida. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama, sobre a sua empresa, seu trabalho, aquilo que você faz, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você achar que deve, assine o canal, nos ajude a levar a palavra do Senhor para muito mais longe. Pegue essa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, em nome de Jesus.
Seja um missionário de Deus. Nos ajude a propagar e proclamar a palavra do Senhor em todos os lugares, até os confins da terra, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.